como educar sem castigos e também como podemos proteger as nossas crianças do abuso sexual infantil. Esses são os temas da nossa aula de hoje. Seja muito bem-vindo, bem-vinda você que está aqui para aprender esse conteúdo tão importante. Eu vou ser bem direta ao ponto, bem prática, para que vocês possam aproveitar ao máximo esse conteúdo, tá? Então a aula de hoje está recheada de informações que vocês poderão colocar em prática ainda hoje e vocês vão virar uma chavinha no cérebro. Puxa vida, como que eu nunca tinha pensado dessa forma? Pelo menos foi assim comigo, tá? Então vou compartilhar com vocês tudo que me ajuda aqui no meu dia a dia. Eu tenho 2 filhos, tenho gêmeos, eles têm 6 anos e eu percebo assim que tem dado muito certo a aplicação da educação respeitosa aqui com eles, sabe? Claro que a gente tem os nossos perrengues no dia a dia, mas ontem, inclusive, eu levei eles para a escola e os professores vieram falar que eles são crianças que colaboram muito na sala, que ajudam os coleguinhas, que sempre pensam nas soluções quando surgem os conflitos. Então, pensei, puxa, alguma coisa tá dando certo por aqui, né? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, vamos começar a nossa aula. Quem já me segue há um tempo já está careca de saber que eu falo do cérebro, né? Eu vou trazer algumas informações além do que eu já trago normalmente para vocês, que são bastante interessantes, tá? Mas eu preciso falar um pouquinho sobre o cérebro, porque essas informações aqui, elas mudam totalmente a forma com que a gente se relaciona com a criança, tá? Então é o primeiro passo para quem vai começar agora a entender sobre educação respeitosa. É essencial esse conhecimento aqui. Então aqui nós temos, né, a ilustração do nosso cérebro, tá? E o nosso cérebro, ele não nasce dessa forma aqui, ó, completamente formado. Ele vai se desenvolvendo no decorrer da vida. A espécie humana é a espécie que mais demora para amadurecer completamente o cérebro, tá? E uma prova disso é você ver um cavalo. Quando nasce o filhote do cavalo, né? Ele já nasce, já sai caminhando, já sai quase que se virando ali, né? Ele vai até a mãe para ser amamentado. Então, o ser humano, ele é muito mais dependente, ele é biologicamente dependente, justamente por essa questão, porque o cérebro nasce totalmente imaturo, começa a se formar depois que nasce a parte do raciocínio, aqui o córtex pré-frontal, né? Então, nós temos aqui a parte reptiliana, que é bem aqui embaixo, atrás aqui do pescoço, assim, tá? É a parte que recebe as nossas emoções. Então, se eu vejo uma aranha, porque eu morro de medo de aranha, eu vejo aquela aranha, imediatamente o meu cérebro, ele aciona alerta, perigo. Então, ele fica naquele estado de alerta. O primeiro recebimento do cérebro é nessa parte, tá? E aí, nós temos aqui a parte do meio aqui, que é o sistema límbico, tá? O sistema límbico é responsável pelas nossas interações sociais, pelos nossos relacionamentos, a forma com que a gente se relaciona com as pessoas. E essa parte, ela começa a se formar na barriga da mãe e conclui o amadurecimento lá pelos 7 anos, ou mais ou menos. É por isso que as crianças, muitas vezes, elas têm dificuldade de se relacionar, elas querem mais o cuidador primário. Elas querem ficar mais no colo da mãe, do pai, da avó, de quem cuida dela ali no dia a dia, tá? Isso acontece justamente por essa parte aqui, é uma parte de proteção, tá? É proteção da criança para que ela sempre busque o seu cuidador primário, para que ela se sinta segura. E aí nós temos aqui o córtex pré-frontal, que fica atrás da nossa testa aqui, tá? E ele é responsável pelo raciocínio, por eu frear comportamentos impulsivos, inadequados. Por exemplo, essa xícara tá cheia de água. Os meus filhos, quando eram menorzinhos, imediatamente colocavam a mão aqui dentro, movidos pelo cérebro irracional ainda, pelo cérebro emocional, né? E aí eles queriam experimentar água aqui dentro, jamais eles calculavam que essa água a gente precisa tomar, ela tem que estar limpinha, eu posso derrubar essa xícara, ela vai quebrar. Então essa parte do raciocínio, ela começa a se desenvolver, pasmem, aos 4 anos de idade. Então é uma parte do cérebro que faz com que as crianças menores de 4 anos simplesmente não consigam ser capazes de raciocinar antes de agir. Então elas são completamente movidas pelo cérebro reptiliano das emoções, né? É por isso que elas se jogam no chão, que elas fazem toda aquela birra, né? Vou colocar em aspas. Quando a gente sai, vai no lugar público, quando elas querem alguma coisa e a gente não deixa. Então, por isso que eu falei no começo da aula que esse conhecimento muda tudo. Porque quando eu me deparo com um comportamento desse da minha criança, né? Ela tá ali em total descontrole emocional. E aí eu lembro dessas informações aqui, puxa, ela tem o cérebrozinho imaturo, ela não tá conseguindo agir de outra forma, eu consigo desenvolver mais empatia. E muda tudo o nosso ponto de vista, né?
Hoje eu coloquei de manhã ali no meu store que eu precisei ir muito cedo lá no centro de saúde para agendar um dentista para mim, né? E aí eu vi o sol nascer hoje. Quanto tempo fazia que eu não via o sol nascer? Só na moleza, acordando mais tarde, né? E aí eu pensei comigo, poxa, tudo vai do ponto de vista, né? Eu podia estar lá reclamando de estar demorando, de eu ter que esperar e tal. Mas eu aproveitei para ver o sol nascer, para observar a natureza, para ler. Eu levei um livro junto também. Então tudo é ponto de vista. Se eu olho para essa criança aqui, ó, que não tem córtex pré-frontal formado, e vejo uma criança teimosa, birrenta, sei lá, né, todos aqueles rótulos que muitas vezes a gente coloca sem querer, inconscientemente a gente vai colocando aqueles rótulos, a gente alimenta na nossa mente sentimentos difíceis. Então a gente olha para aquela criança querendo se defender dela. E eu me coloco nesse barco, gente. Muitas vezes eu pego a minha mente, né, pensando, poxa, mas que criança difícil, que criança teimosa, que criança isso, aquilo. E a gente cai nessa armadilha e aí a gente quer, né, lutar contra aquela criança, quando na verdade nós adultos temos toda essa parte formada aqui do córtex pré-frontal e as nossas crianças não. Então elas estão agindo total dominadas pelas emoções. Às vezes não parece, né, porque os meus filhos, eu achei um vídeo esses dias que eles tinham 2 aninhos e eles estavam contando em inglês até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, uma criança que conta inglês até 7 não sabe se controlar, vai se jogar no chão. São partes diferentes do cérebro que são utilizadas para memorização do que elas aprendem e partes diferentes quando surge uma emoção no cérebro, tá? Eu não vou aprofundar tanto, porque daí fica um pouco complicado a questão da neurociência. Eu quero trazer de bastante prático para vocês poderem compreender, né? Então é isso que acontece. Criança dominada pela emoção. Qual o papel do adulto? Vamos para a prática agora, né? O papel do adulto é ajudar esse pequeno cérebrozinho em formação a se integrar, a juntar a parte emocional com o racional. E essas informações eu trago do livro Cérebro da Criança, do Dr. Daniel Siegel, tá? Então, quando a gente ajuda essa criança que está dominada por uma emoção a ativar o seu cérebro que raciocina, esse cérebro ele se integra e as duas partes trabalham juntas, tá? Então, o que acontece? Se eu nadar só com o braço, será que eu vou para frente? Eu vou ficar nadando em círculos. Então, eu não tenho um potencial tão bom quando eu nado só com o braço. Se eu nadar com os 2 braços, eu vou conseguir ir para frente, eu vou conseguir prosperar na minha natação, né? É a mesma coisa que acontece com o cérebro. Então, quando ele está integrado, raciocinando emoção com razão, aí a criança ela consegue se acalmar, ela consegue se entregar para o aprendizado, tá? Então, o momento que a criança está em descontrole emocional, está se jogando no chão, está chorando, está brava, né, está manifestando aqueles comportamentos tão difíceis da gente lidar, o que você vai fazer? Você vai se conectar com a tua criança para que o teu cérebro direito, o teu cérebro emocional, faça com que a criança espelhe a tua emoção da calma. Cara, o trabalho mais difícil da vida, mas quando a gente consegue, a gente se sente muito orgulhoso da gente, né? Toda vez que eu consigo acalmar meus filhos, que eu escolho cantar uma musiquinha com eles, que eu me abaixo na altura para conversar, sabe? Que eu consigo dar aquele abraço tão reconfortante, nossa, tipo, é um sentimento assim de muito orgulho por mim mesma, né? E, gente, sempre lembrando que às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente tá naquele dia mais difícil, a gente tá mais impaciente, e aí traz a autocompaixão pra cá, porque ninguém é perfeito, tá? Então, não se comparem comigo e nem com ninguém. Mas nesse momento que a tua criança tiver em desregulação emocional e você conseguir se abaixar na alturinha dela, oferecer um abraço, ficar quietinho do lado, agradando as costinhas, eu tô aqui pra te ajudar, pra te proteger. Bebês muito pequenos que já se jogam no chão, né? Bebê de 1 aninho e pouco aí, eu já sei que se joga no chão. Eu não tenho muita lembrança da idade que os meus começaram a fazer assim, mas eu converso com mães de pracinha, né? E muitas delas me contam, olha, meu filho tem 1 ano e meio, ele já tá se jogando, já, se eu falo que ele não pode fazer alguma coisa, ele já tá, né, fazendo as tais birras, né? Que na verdade é uma manifestação cerebral transbordando, né? Aquelas emoções difíceis. E aí o que acontece? A gente não pode deixar essa criança se machucar e abandonar essa criança com aquelas emoções difíceis. Ah, quer se jogar no chão? Se joga no chão, fica aí, chora à vontade. Não tô nem aí, não vou deixar você comer tal coisa lá que você queria. Então, o que a criança precisa para integrar cérebros, né? Integrar a parte reptiliana e a parte racional, é de um adulto que seja corregulador das emoções dessa criança. Então, que vai lá, que ajuda essa criança a se acalmar. Filho, não vou deixar você se machucar, vem aqui, vou te segurar, vou te colocar num lugar seguro para que você possa manifestar essa emoção.
Criança maiorzinha, a gente já consegue conversar, né? Tenta, oferece um abraço, pergunta se ela quer ajuda para se acalmar. Oferece uma almofada para essa criança bater, porque se ela tiver com muita necessidade de bater, né? Porque às vezes ela quer bater no adulto, mas isso é um comportamento instintivo, tá? Não tem a ver com a criança querer bater depois que ela já tiver grande, né? Igual a gente escuta por aí. Ai, mas se meu filho tá batendo com 2 anos, 3 anos, daqui a pouco ele tá grande e tá batendo na gente, né? No adulto. Não é bem assim, tá, pessoal? A criança de 3, 4 anos, é como eu expliquei pra vocês, ela está agindo total dominada pelo cérebro irracional, tá? Pelas emoções. Conforme essa criança vai crescendo e ela vai recebendo desse adulto uma corregulação emocional, ou seja, uma ajuda para se acalmar, uma forma de expressar de maneira positiva aquelas emoções, essa criança vai tendo uma referência de como que ela pode agir, né? Pessoal, tô falando bastante coisa aqui, tá? Já desde o comecinho a gente já falou muita informação. Quem tiver dúvida, por favor, fica à vontade para escrever aqui nos comentários aqui embaixo, tá? Ou escreve nos comentários depois, quando a live estiver postada. Mas não deixe a tua dúvida guardadinha aí com você, tá bom? Quero te ajudar. E aí tá, você ajudou essa criança, ela se acalmou, ela dá aquele suspiro, né? Ela para de chorar. Chegou o momento de ensinar, tá bom? Porque ninguém aprende nada com o cérebro desintegrado. A gente só aprende, tanto adulto quanto criança, quando as nossas emoções estão trabalhando junto com a nossa razão. Por isso que quando acontece alguma coisa na vida da gente, por exemplo, uma batida de carro, e eu desço do carro movida pela minha emoção, eu brigo com a outra pessoa, falo coisas que eu não gostaria de falar, se eu tivesse mais racional, se eu tivesse esperado um pouco, respirado um pouco, para então falar o que eu estava com vontade. Então a gente faz muita coisa assim, precipitada quando a gente não tá bem, né? Eu já fiz isso com os meus filhos na hora da raiva, porque a gente sente raiva, sim, tá? O primeiro passo pra gente lidar melhor com a nossa raiva é aceitando que a gente sente raiva, tá? E aí, você dá uma respirada, você sai de perto daquela situação um pouco, né? Fecha os teus olhos e aí você consegue raciocinar melhor. Mesma coisa com a criança. Você vê que você não tá dominando aquela situação, que você vai agir com muita agressividade, que você vai querer bater no teu filho, ou que você vai gritar desesperadamente. Tenta acionar o teu cérebro racional. Tenta trazer pensamentos mais positivos. Poxa, meu filho é imaturo, eu tenho cérebro maduro na relação. Eu vou me afastar um pouco para que eu possa me acalmar e lidar melhor com essa situação. Gente, funciona demais, tá? Se pra você não funciona sair de perto e respirar, passar uma água no rosto, não funciona, saia de perto e bata no travesseiro. Mesmo que a tua criança veja, filho, eu vou bater aqui porque eu tô precisando colocar meu sentimento pra fora. A gente já conversa, só um pouquinho. A gente já resolve essa situação. A culpa não é tua, eu tô precisando lidar dessa forma com as minhas emoções. E ninguém aprendeu isso, gente. Eu não sei vocês, mas tipo, na época em que eu era criança, não tinha informações assim sobre educação emocional, né? Então, a gente aprendeu que uma criança com raiva é a coisa mais feia que tem nesse mundo, né? Nossa, mas que horrível você com raiva, credo! Desmancha essa cara, você fica feia com raiva. Nossa, não pode sentir raiva. E aí a gente vai silenciando essa emoção e a gente não coloca ela pra fora. Aí que vem os agravos emocionais, tá? Então, tem uma informação bem importante do livro O Despertar do Tigre, que é do Dr. Peter Levine, tá? Eu tenho ele como e-book na Amazon. Dá pra comprar o e-book digital, tá? E aí, lá tem a seguinte informação. Quando eu tô sentindo muita raiva, eu tô com muita emoção pesada no meu corpo, e eu tô com aquela necessidade de colocar pra fora através do movimento, eu tenho que fazer alguma coisa que faça o meu corpo se movimentar, seja uma caminhada, uma corrida, bater em algum lugar, tá? Não bater numa pessoa, não bater em nada que estraga coisas. Dessa maneira eu vou estar colocando meu sentimento pra fora de um jeito positivo, saudável, que não machuca ninguém, que não magoa ninguém. E é muito importante explicar pra criança que você tá batendo ali ou que você tá gritando no travesseiro ali porque você precisa colocar aquela emoção pra fora. E não é culpa da criança, tá? Então, tudo isso aqui que eu falei já é uma educação emocional muito potente, tá? Muito potente. Eu tenho aqui em casa o cantinho da calma, tá? Eu já mostrei alguns vídeos ali, que são... ali eu tenho imagens do que a criança pode fazer, pegar numa massinha para tentar se acalmar e tal. Eu até uso esse cantinho da calma às vezes, mas não tem nada mais potente para a criança desenvolver saúde emocional do que um adulto que seja corregulador dessa criança, tá? Que vai lá e pega essa criança no colo, que encosta ela no coração, né? Que essa criança sinta a batida do coração da mãe, do pai, enfim, né? Tudo isso traz regulação emocional,
e ajuda o cérebrozinho dessa criança a ficar mais integrado, tá? Então, isso é muito importante. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui para vocês, tá? Um outro ponto, assim, que é essencial da gente entender, os erros como oportunidade de aprendizado. E agora eu pergunto para vocês, quem de vocês aí que derruba alguma coisa, derruba essa xícara em cima de um livro e não fica se martirizando? Puxa vida, mas que mão atrapalhada, que coisa horrível, mas eu sou muito desastrada, né? Fica se martirizando por ter cometido um erro. Justamente porque a maioria de nós vem de uma educação tradicional, né? Em que os erros eram olhados com muita negatividade. Então, eu não podia cometer um erro que vinham castigos, palmadas, né? Agressões. E isso vem lá da época da Revolução Industrial, tá? Vou trazer rapidinho o contexto histórico aqui. As crianças na época da Revolução Industrial não tinham direitos, né? Então, não existia o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, o que acontecia? As crianças eram colocadas para trabalhar nas fábricas e elas mexiam com máquinas muito perigosas. Porém, como nós sabemos, as crianças elas têm muita necessidade de movimentação, elas querem brincar, a criança é lúdica. E para que as crianças ficassem lá trabalhando certinho nas máquinas, os trabalhadores adultos castigavam, batiam e agrediam muito severamente aquelas crianças, né? Para que elas evitassem ao máximo cometer erros e ficassem ali só trabalhando. Veja que cruel. E o que é isso? Isso é um trauma transgeracional que ainda respinga na nossa sociedade. Por mais que seja crime trabalho infantil, por mais que seja a criança tenha mais direito, agora nós temos a lei da parentalidade positiva, que o Senado aprovou, sucesso, né? Mas os pais precisam de ajuda nesse sentido, porque esse respingo da educação tradicional, né, do castigo ser tão fortalecido ainda, né, de eu pensar que a minha criança precisa, sim, sofrer para aprender, isso tudo dificulta muito o nosso dia a dia. E é muito fácil a gente cair nessa armadilha de que a criança precisa sofrer para aprender, tá? E aí eu trago uma frase da doutora Jane Nelson, que ela fala assim, da onde a gente tira a ideia absurda de que a criança precisa se sentir pior para que ela possa se comportar melhor. Então, é uma frase muito verdadeira, foi uma das primeiras frases que eu li quando eu comecei a estudar educação positiva e foi uma viradinha de chave, porque a gente educa, se a gente não busca conhecimento, a gente educa no recompensa, punição. Não fez o que eu pedi, vai ter uma punição, vai ter que sofrer para aprender a se comportar. Fez o que eu pedi, recompensa, né? Isso é quase um adestramento. Então, eu tô aqui para ajudar vocês a mudar essa forma de educação, tá? A trazer uma educação para os teus filhos de um jeito que eles desenvolvam realmente habilidades de vida. O que você quer que o teu filho seja quando ele for adulto? Anota essa pergunta, pega um papel, uma caneta. O que você quer que ele desenvolva? Que ele seja honesto, que ele se relacione bem com as pessoas, que ele seja educado, respeitoso, que ele expresse o que ele pensa e o que ele sente sem nenhuma restrição, né? Sem ter medo do que as pessoas pensam. Eu tô aqui, ó, desafiando minha criança interior aqui. Eu manifesto o que eu penso, eu tô trazendo para vocês o que eu estudo, né? E esse é um trabalho interno bastante profundo, assim, que eu tenho feito e faz muito bem, tá? Então, você quer que o teu filho desenvolva todas essas habilidades, mas na infância, será que eu tô proporcionando esse espaço seguro para minha criança desenvolver essas habilidades? Será que numa briga entre irmãos, o que eu faço? Eu só vou lá e, cada um para um quarto e chega dessa briga, acabou? Né? E o que a criança aprendeu com isso? Que ela tem que parar de brigar, mas por quê? Qual que é a necessidade de parar de brigar? Né? Ou então a gente só desperta ainda mais rivalidade. Então, o que eu posso fazer no caso de uma briga entre irmãos, por exemplo, né, para que a minha criança ela desenvolva certas habilidades importantes que ela vai usar no trabalho, que ela vai usar na escola, que ela vai usar nos relacionamentos futuros. Então, o que eu faço aqui com os meus filhos quando eu consigo, tá, pessoal? Porque tem vezes que a vontade se separem e chega porque eu não aguento mais essas brigas. 20 vezes por dia ou mais brigando às vezes, né? Mas quando a gente consegue, a gente ajuda muito a criança a pensar nas próximas vezes, sabe? Então, o que eu faço? Eu procuro ouvir as minhas crianças. Aisla, o que aconteceu? Fala pra mãe, o que houve? Tilane, o que houve? Conta a tua parte aqui pra mãe. O que foi tua história? Então, eu ouço as duas partes. Primeiro ponto já, as crianças se sentiram ouvidas. Só por elas se sentirem mais ouvidas e valorizadas, sem eu estar julgando um ou outro, elas já começam a integrar aquele cérebrozinho que estava total desintegrado. Se você não sabe o que eu tô falando, assista a live lá do começo, tá? Aquele cérebrozinho desintegrado eu já ajudo quando eu escuto essas crianças, me abaixo lá na altura delas. E aí, pessoal, o que tá acontecendo, né?
E agora, como que a gente pode pensar numa solução para esse problema? Que tal se você pegasse um outro baldinho aqui para você, já que vocês estão brigando por causa do balde? E aí eu preciso também defender os limites de cada criança. Se uma tomou o baldinho da mão da outra e esse baldinho realmente era daquela criança, a gente vai proteger aquela criança que é dona do balde. Tá? Então, ó, esse baldinho é do irmão, tá? A gente vai deixar com ele, a gente não toma da mão, não pode, é errado tomar da mão. Colocando limite, ensinando a importante habilidade de vida. O que o castigo ia fazer, a palmada, o grito? Para de brigar que eu não aguento mais você desse jeito. O que vai ensinar para a criança? Vai ensinar ela a agir da mesma maneira com os colegas da escola e também com os filhos delas e talvez com a gente idoso. Eu tava pensando nisso esses dias, né? Eu vou ficar idosinha, né? De que forma que os meus filhos vão me tratar? Será que da mesma forma que eu tratei eles? Né? De que forma que eu vou receber o amparo dos meus filhos quando eu for mais velha, quando eu tiver com necessidades físicas, emocionais e tudo mais, né? Que a criança tem, a gente acaba às vezes sendo muito insensível, né? E não enxergando a fragilidade da criança. Falando em fragilidade, eu sempre penso também em algo que a Psimama, a Nanda da Psimama falou, né? Quando você estiver muito bravo com a tua criança, você dá uma olhada no tamanho da mãozinha dela, do pezinho dela, né? Olha o tamanhão da mão do adulto, né? A minha mão é imensa de grande. E aí eu olho para a mão das minhas crianças, né? Quão frágil elas são. Então, se a gente está vendo ali externamente uma fragilidade, imagine internamente, imagine o corpinho delas, o quanto é frágil aquele cérebrozinho ainda em aprendizado. Então, isso são uma espécie de mantras, né? Cérebro imaturo, eles estão ainda aprendendo, eu já sou madura. Olha a fragilidade da minha criança, né? O que eu quero que eles desenvolvam a longo prazo na vida. Então, tudo isso eu procuro trazer para minha mente quando eu estou em descontrole, sabe? E ajuda muito, pessoal, ajuda muito, porque o nosso ponto de vista é tudo. A forma com que a gente olha para aquela situação é tudo. Não facilita, tá? Não facilita, porque educar é a coisa mais difícil do planeta, né? Mas traz mais leveza, traz mais empatia. E aí a gente constrói um relacionamento mais bonito com as nossas crianças, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Já falei pra vocês de onde vem os castigos, tá? Ó, essa live tá cheia de conteúdo, pessoal. Se ainda não compartilhou, tem um aviãozinho aqui embaixo. Manda para as pessoas, porque pode transformar a vida dessa pessoa. Como transformou a minha e de várias alunas do meu curso, né, do Desafio Quebrando Ciclos. Eu recebi feedbacks muito legais, tá? Então, é um conhecimento que ajuda muito, tá? Criança que bate, que joga as coisas, né? Criança tá lá jogando as coisas, tá muito brava, você vai tirar essa criança desse lugar. Porque tem horas que não adianta a gente querer ficar falando de um jeito muito gentil. Não, julgar não pode. Então, tem muita gente que confunde a educação respeitosa com permissividade. Não, filha, a mãe não vai deixar você julgar, meu anjo, pá, né? Daquele jeitinho muito... Não é isso, gente. É firmeza com gentileza. Então, o que eu vou fazer? Não, filho, eu não posso deixar você jogar as coisas, porque aqui em casa ninguém joga nada, ninguém estraga as coisas. Ninguém bate em ninguém. Regras da nossa casa. Tira essa criança daquele lugar e tenta se conectar com ela. Eu tô vendo que você tá muito bravo. Posso te ajudar? Você quer um colinho da mãe? Vem cá, vamos cantar uma música juntos? E aí, essa criança vai integrando o cérebrozinho. Depois você vai ensinar, filho, ó, quando a gente tá bravo, a gente não joga as coisas, a gente tenta respirar, a gente bate em alguma coisa que não vai estragar, tá? Mas a gente não pode estragar as nossas coisas da nossa casa. Quantos adultos jogam coisas por estarem bravos? Acontece, né, gente? Isso que a gente tem em cérebro maduro. Então, para a criança é muito mais difícil frear aquele impulso. Ela não está fazendo por mal, por provocação, porque ela é uma criança má. É porque ela é uma criança que ainda não aprendeu a lidar com as emoções. E realmente, a gente tem que ser muito fera para lidar com a emoção, porque é muito difícil. É mega difícil, né? E sempre que a gente vai aprender uma coisa nova, né? Por exemplo, um novo idioma, a gente vai aprender uma nova profissão, a gente precisa treinar muito. A mesma coisa acontece com o autocontrole. Então, se você ainda não consegue... ter paciência com a tua criança, né? Se já perde a paciência, se já grita, se já age por impulso, você precisa treinar. Ter muita autocompaixão, entender que vem da nossa história, né? A gente recebeu uma educação difícil às vezes, e aí a gente não consegue frear aquele impulso agressivo. Mas é entender que eu posso treinar, porque nós temos neuroplasticidade cerebral, como se o nosso cérebro fosse de plástico, ele se adapta a novas situações, se adapta a novos comportamentos. Então, se eu decido ser mais paciente com meu filho, e eu treino isso, saindo de perto do meu filho para me acalmar, para respirar, para bater em algum travesseiro, alguma coisa, se eu treino isso, eu acabo desenvolvendo um pouco mais o meu autocontrole. Porque a todo momento, o nosso cérebro está criando novas conexões e caminhos neurais. Então, se eu tomo decisões, eu vou aprender isso hoje,
eu vou fortalecendo essa criação de caminhos neurais e eu vou desenvolvendo mais força. É a mesma coisa que você faz academia, você faz musculação, o teu músculo desenvolve, é a mesma coisa, tá? Então é treino, tá? Treino e muita autocompaixão. Vamos ver o que mais aqui. Banho, escovar os dentes, para comer. Pessoal, vou ser super mega sincera com vocês aqui, porque esse é meu objetivo aqui nesse Instagram, ser muito real, tá? Faz alguns dias que eu tô tendo uma mega dificuldade pra levar uma das minhas crianças pra tomar banho. Ela não quer tomar banho de jeito nenhum, e nem escovar o dente. E eu brinco, e eu sou bem lúdica, e eu trato com carinho, eu canto uma musiquinha, e oferto pra levar um brinquedo no banho, e uma resistência assim, sabe, que eu não tava conseguindo identificar na minha criança. E aí eu pensei, poxa, sempre tem a ver com o relacionamento, com a forma que a gente está se relacionando com a criança no outro espaço de tempo, não só naquele momento do banho, né? E aí eu tenho trabalhado bastante nos últimos dias, tenho, né, feito alguns conteúdos aqui, trabalhado em alguns outros projetos, e talvez seja isso, tá? Então a gente sempre tem que olhar por trás do comportamento. Será que eu não estou me conectando o suficiente com a minha criança e ela está manifestando através do comportamento? E aí eu passei mais tempo brincando com ela, dando mais atenção positiva, sabe? Se conectando mais com essa criança. E ela acaba colaborando mais naquele momento, tá? Então sempre a gente tem que olhar por trás. O comportamento ele é só um sintoma. É como se eu fosse no médico com o braço quebrado e tomasse um remédio para dor. Eu vou para casa, aquele remédio funcionou por um tempinho, daqui a pouco começa a doer de novo porque não foi tratada a fratura. Então precisa sempre olhar para a causa do comportamento, tá? A gente precisa engirafar, né? A girafa tem um pescoção comprido para olhar lá por trás. A girafa é o símbolo da comunicação não violenta, né? E é muito legal da gente estudar isso também, tá? Estudar como se comunicar de uma maneira mais gentil com as crianças. Porque a criança, ela quer ser tratada bem, ela quer se sentir valorizada, útil, todos queremos, né? Eu imagino que se você tem, né, um cônjuge, uma esposa, um esposo aí, você quer se sentir valorizada, você quer se sentir ouvida, né? E a criança é a mesma coisa, ela quer se sentir bem no relacionamento com os adultos que cuidam dela. Então, nem sempre a gente vai conseguir fazer, né, com que a criança colabore naquela hora, com que a criança faça o que a gente tá pedindo, mesmo a gente se conectando, mesmo a gente cantando, porque a gente não tá lidando com robozinhos, tá? A gente tá lidando com seres humanos que também passam dias difíceis, né? Dias de mau humor, dias de dificuldade nas emoções. Então a gente precisa olhar para isso também, né? Tem dias que minha criança não vai estar bem, não vai estar colaborativa. E aí vem aquela impressão de que a educação respeitosa não está funcionando. Mas ela não é para funcionar com nós lidamos com essas situações. Ela é para fazer com que eu consiga frear aquele instinto meu agressivo no momento em que minha criança não quer tomar banho. Não, então eu vou decidir que eu não vou bater na minha criança, mas eu vou lidar com essa situação de uma maneira em que eu vou fazer com que ela colabore até que ela compreenda, tá? E não que ela obedeça por medo. Porque aí a criança vai fazer tudo com aquele controle externo. Medo, medo, medo. E ela precisa desenvolver internamente a noção de que é importante fazer as coisas. Por que é importante tomar banho? Você já explicou para tua criança que existem bactérias que trazem doença? Por que é importante escovar o dentinho? Porque pode bichinhos, come o dentinho. Pega uma foto, mostra o dentinho estragadinho lá para tua criança. Olha só isso que acontece quando a gente não cuida do dente. Precisa cuidar porque o teu corpo é especial, o teu corpo é importante, né? Então tenta usar os porquês, né? Por que você precisa fazer essa atividade? Por que ela é importante para o teu corpo, para a tua vida, para a tua saúde? Aí essa criança vai desenvolvendo internamente aquela noção, não, eu preciso cuidar do meu corpo porque ele é importante. E não porque a minha mãe, meu pai mandou, né? A hora que o pai e a mãe param de mandar, vira um adolescente que, nossa senhora, não quer tomar banho, não quer escovar o dente, porque não foi desenvolvido na infância aquela noção da importância, né, dessas atividades, tá? Pessoal, mais uma vez, quem tiver dúvida, fica super à vontade para escrever aqui para mim, tá? Vamos ver o que mais aqui. Tanquinhos emocionais. Ontem eu postei um vídeo, quem já me segue aqui deve ter visto, tá? A importância da gente preencher esses tanquinhos emocionais. Então, dá carinho pra criança a hora que ela acorda. Como que você trata ela, né? Eu imagino que a maioria das pessoas deve receber com abraço, com carinho, com beijo, porque criança é um show de fofura, né? Com aquela carinha de sono, assim. Nossa, eu adoro abraçar meus filhos quando eles acordam. Então, a gente começa abastecendo já o tanquinho emocional dessa criança já logo de manhã. Aí essa criança vai se sentir melhor para que ela possa se comportar melhor.
Quantas vezes a gente tem dado um abraço inesperado no meio do dia, um beijinho, né? Vai lá e enche esse tanquinho do amor dessa criança. Ela vai se sentir bem, né? E o tanquinho da capacidade é um tanquinho em que a criança precisa se sentir útil naquela família, pertencente àquela família. Se você chega no emprego novo e ninguém te dá uma função, ficam te olhando meio de canto, não, deixa ele ali, deixa ele brincando ali sozinho, né? Brincando. Deixa ele trabalhando ali sozinho. Ninguém te dá aquela importância, né? No meio do trabalho, você não vai se sentir bem, né? Mesma coisa criança. Ela fica ali no cantinho dela brincando, enquanto isso você tá lá fazendo suas coisas. Tenta na medida do possível, tá? Eu sei que é super difícil, às vezes a gente vive numa correria danada, né? De ter que dar conta de um monte de coisa. Mas inclui essa criança, pega uma bacia com algumas louças ali, que ela não vai se machucar, coloca ali numa mesinha para ela lavar também, uma esponjinha, né? Dá uma alface para ela lavar de novo, mesmo que você já tenha lavado. Faz essa criança se sentir mais pertencente ao ambiente, tá? Porque tudo isso já melhora muito o comportamento. Muito, muito, muito. Parece uma coisa até boba, né? Mas faz total diferença, tá? Tudo isso ajuda naquela integração do cérebro que eu comentei no início da aula para vocês, tá? Vamos ver o que mais. Vou entrar no assunto aqui um pouquinho, pessoal, de maneira resumida para a live não ficar muito longa, na questão da prevenção ao abuso sexual. E por que eu quis trazer essa questão da educação emocional primeiro? Porque a educação emocional, ela precede a prevenção ao abuso. A criança que tem medo, que é sempre castigada, que apanha no celular, ela não vai contar uma situação de abuso e ela ainda vai sentir culpa por ter vivenciado aquela situação. Como se ela tivesse, né, uma responsabilidade por ter sido abusada. E essa questão do abuso, ela é muito forte, ela é muito cruel com as crianças. Nós temos um dado estatístico absurdo. 1 em cada 5 crianças são abusadas no Brasil, no mundo. No mundo. 1 em cada 5 crianças são abusadas. Então, imagina, esse dado estatístico, ele é grave, ele é absurdo. E 76% dos pedófilos estão no Brasil. É outro dado, assim, que é assustador, né, gente? Então, o que a gente pode fazer para ajudar a proteger nossas crianças desse mal tão terrível, tá? Primeiro ponto que eu trago aqui para vocês, na prevenção ao abuso, ele começa lá na barriga. Porque a sexualidade, ela faz parte da nossa composição biológica. Então, todos nós temos sexualidade. O que é sexualidade? É a forma com que a gente lida com o nosso corpo, a forma com que a gente interage com as pessoas, que a gente interage com o mundo. Então, tudo isso é sexualidade. Sexualidade não é só relação sexual, só parte íntima. É todas as nossas interações, tá? Então, a partir do momento que a mãe tá grávida, que ela agrada a barriga, que ela conversa com carinho com aquela criança, ela tá compondo aquela sexualidade de uma maneira positiva. E, infelizmente, existem mulheres que não gostam da barriga, que não queriam engravidar, e aí ela vai construindo aquela relação mais negativa com a criança, tá? E isso faz com que a criança também desenvolva no decorrer do tempo algo negativo em relação ao seu corpinho. Aí a criança nasce, a gente vai trocar fralda, tá? A gente vai limpar aquela criança, a gente vai pedir licença para tocar na parte íntima dela. Eu não sabia disso, gente, eu não tinha ouvido falar assim a fundo, sabe? Sempre respeitei, né, ali a hora de troca de fralda, com carinho, com jeito com as crianças, mas não pedia licença para limpar. E é bem importante, sabe? Para que a criança ela vá desenvolvendo essa noção de privacidade. Essa parte do meu corpinho é íntima, ela precisa ser respeitada, ela não pode ser tocada por qualquer pessoa. Tá? Não existe ficar brincando com parte íntima da criança, gente. Não existe isso, tá? Não brinca, não faz piadinha, não pode, tá? Porque a parte íntima realmente é uma parte que tem que ser preservada e é desde o nascimento. E aí você vai contando os nomes corretos das partes íntimas para tua criança, tá? Muitas vezes é um tabu, né? Falar o nome das partes íntimas e muitas vezes as pessoas nem sabem o nome certo, tá? Por exemplo, do homem, a gente já sabe que é pipi, pênis, né? Bumbum, mamilos, todas essas são partes íntimas. A boca é uma parte privada, tá? E da menina é vulva, é o nome da parte íntima da menina. E ela precisa saber esse nome correto para que, num eventual abuso, alguém encoste na parte íntima dela, ela fale o nome correto. Não fique nenhuma margem para confusão, tá? Então, das meninas, vulva, bumbum, os mamilos e a boquinha, que é uma parte privada, tá? Então, essas partes, elas precisam ser tocadas somente por quem cuida dessas crianças, tá? Por quem vai limpar, por quem vai fazer higienização, num cuidado médico, sempre com acompanhamento, né, do adulto cuidador.
Então, tem que explicar isso para a criança. E ela já vai entendendo a partir dos 2, 3 aninhos ali esse diálogo. Mas desde o nascimento já faz isso, já pede licença para limpar, já mostra para essa criança que o corpinho dela precisa de proteção. E essa é uma forma muito potente e poderosa de prevenir abuso sexual. Porque a criança que sabe disso, ela vai estranhar alguém encostando na parte íntima dela. A criança que não sabe e ela tem 2, 3 aninhos, ela vai permitir confundir com carinho. Porque não pensem que os abusadores, eles chegam todos maldosos com cara de mal para fazer mal para as crianças. Eles são sedutores, tá? Eles são sedutores. E a criança vai confundir com afeto. Então, isso é muito perigoso. E aí, eu vou trazer algumas dinâmicas, tá? Que eu faço aqui com as minhas crianças, vou fazer nas escolas também. Que são as placas das 4 regras de proteção. Então, quando a gente vai ensinar para a criança, não é assim, ó. Quando alguém chegar e for encostar em você, você tem que falar não. Então, você vai trazer de maneira lúdica e muito respeitosa para essa criança, para que ela aprenda de fato. Lembra do cérebrozinho integrado? Quando a gente faz brincadeira, a criança aprende melhor. Então, filho, quando alguém chegar perto de você, quiser encostar nas suas partes que você já aprendeu, né, que são íntimas, você vai falar não, ó. Ó o desenho aqui, fala não, bem forte, não. Aí, se essa pessoa insistir, continuar querendo encostar em você, te desrespeitando, né? No caso de bullying também, você vai gritar, você vai pedir socorro. Bem alto, grita aqui comigo, socorro! E aí você vai correr até que você possa encontrar um adulto de confiança para contar o que aconteceu. Pode ser a mamãe, papai, titia, professora, vovó, alguém da rede de proteção dessa criança para que ela possa contar, tá? E essas plaquinhas, elas já salvaram muitas crianças do abuso, porque uma criança estava gritando lá no banheiro, socorro, socorro, e a funcionária da escola arrombou a porta e salvou aquela criança, ela preveniu esse abuso, mas a criança sabia esses 4 passos. Se a gente não ensina, muitas vezes, diante do medo, a criança paralisa e não sabe o que fazer. Então, ela precisa ser orientada, tá? Aí, eu tenho essa outra atividade aqui, ó, que vocês podem fazer em casa. Faz um desenho com a mão mesmo, tá? Desenha no papel aqui um corpinho de menina e de menino. E aí tem o sinaleiro. Quais partes não podem ser tocadas? Né? Aí fala o nome das partes íntimas. Vulva, bumbum, pipi, bumbum, mamilos. A boquinha também merece atenção, tá? Não pode ser tocada, só para limpeza, né? Partes que merecem atenção, que não podem ser tocadas ou acariciadas por qualquer pessoa. Essas partes vão para as perninhas, barriga e pescoço, tá? Então, são partezinhas que são, né? Os abusadores, infelizmente, se aproveitam das crianças, gente. É muito triste falar sobre isso, né? Mas é a realidade. Então, ensina pra tua criança que se alguém estiver agradando muito o pescoço, barriguinha, a perna, se estiver incomodando aquela criança, pede ajuda, sai de perto, segue as 4 regras lá, né? As 4 placas lá da proteção. E as partes que tudo bem, né? Receber um carinho, a cabecinha pode receber um carinho, um aperto de mão, ele é saudável, ele é legal. Brincar com os pezinhos, fazer cócega. Então, são toques saudáveis. Esse é o toque do sim e o toque do não. Super, mega importante ensinar. As minhas crianças já dominam. E aí, pra finalizar, eu tenho aqui essa luvona da proteção. Ela é linda, tá? E ela ensina muito pras crianças. Vou cantar uma musiquinha de 1 minuto aqui pra vocês, tá? E aí você vai demonstrar aí pro teu filho. Tem vídeo dessa música aqui no meu feed, tá? Ele tá fixado ali. Ó, várias partes o meu corpo tem. Cabeça, braços, pés e pernas também. Algumas partes ficam bem guardadinhas. Uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas qualquer pessoa não pode tocar, não. São minhas partes íntimas e eu não deixo, não. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. E se não resolver, eu tenho que pensar qual é a pessoa que pode me ajudar. Papai, titia, professora ou vovó, eu sei que com um deles eu não estarei só. Nas minhas partes íntimas não pode tocar, não, se não for da minha rede de proteção. E esse toque tem que ser bem rapidinho, para limpar ou passar um remedinho. Então, as minhas crianças adoram e já dominam essa música, tá? Ela é muito bonitinha, né? Ela fica na cabeça quando a gente vê tá subiando ela. Então, ela pega, ela funciona. E é uma forma bem lúdica de mostrar pra criança, né? Com imagens, as partes do corpo ali que merecem mais atenção, né? E que não podem ser tocadas por qualquer pessoa. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Posso finalizar a live?
Tá tudo bem por aí? Me coloco à disposição, tá? Quem quiser escrever nos comentários embaixo da live ou falar comigo lá no direct para trazer dúvidas, fiquem bem à vontade, tá bom? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Acredito que esse conteúdo seja muito importante, então compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? E se você sentir no teu coração que esse conteúdo te ajudou bastante, tira um print da tela, vou fazer um sorriso aqui, e posta lá nos teus stories para que mais pessoas também assistam esse conteúdo e se beneficiem dele, tá bom? Um abraço bem grande para todos vocês, até a nossa próxima live. Tchau, tchau!